Nossas doenças têm grife. Cada uma é alimentada por nós próprios. Seja agora, tenha sido no passado. Muitas vezes alguém pergunta, mas se a enfermidade é forjada por nós, como é que um bebê que ainda não sabe o que faz, nasce com doença? A dificuldade que a gente tem de pensar subjetivamente, de pensar mais esfericamente. O bebê de hoje é bebê somente no corpo, mas ele é um espírito velho, milenário, e como ele não podia entrar no ventre da mãe com 80 anos de idade, ele tem que começar bebezinho que cabe no útero dela. Mas o espírito é velho, e as marcas morais, positivas ou negativas, não pertencem ao corpinho ou ao corpanzil, pertencem à alma, à mente, ao psiquismo que se está mergulhando na matéria. Por isso, muitas vezes, as nossas crianças, nós reencarnamos, nos apresentamos no corpo físico, logo no começo, portadores de enfermidades graves, muitas vezes graves, ou de lesões, de sequelas. E há enfermidades que os médicos dizem, a ciência médica afirma, esses casos existem 1 em 1 milhão. Exatamente por quê? Porque tem a nossa assinatura. É como se eu dissesse, eu quero ter câncer desse jeito. Mas a gente raciocina para ter câncer? Não. Mas eu defino o estilo de vida que eu quero levar. Então eu já determino que as consequências desse estilo de vida terão aquelas marcas, porque eu decidi ser assim. Eu vou ganhar dinheiro a qualquer preço. Eu decidi isso. Então eu criei uma fatalidade para mim. Não é uma fatalidade que Deus me impôs. Eu criei uma fatalidade com a minha disposição de não mudar. Eu vou chegar à presidência da empresa, custe o que custar. Então, eu determinei, já que eu vou chegar, custe o que custar, pode custar inclusive a minha enfermidade, a minha lesão, a minha morte moral. Nós sempre, de maneira consciente ou de forma inconsciente, estamos interferindo nas patologias que nos afetam. Todos nos damos conta muito bem de que depois de um aborrecimento, não ficamos bem. Temos que nos medicar. Algumas pessoas têm enxaqueca, outras têm problemas de coluna, outras têm problemas disso, daquilo, porque qualquer desarranjo energético ao nível do nosso psiquismo determina desarranjos orgânicos, já que o nosso corpo perispiritual, o revestimento da alma em si, está ligado ao corpo físico, célula por célula. E o que corresponde no corpo físico aos nossos plexos, canais linfáticos, vasos, veias e artérias, no corpo energético são as chamadas linhas de força. Por meio dessa malha eletroeletrônica é que o ser inteligente, o ser pensante, o espírito manda ordens para o restante da província que ele dirige, chamada corpo físico. Alguém que sofre uma culpa pode sofrer paralisia incontinente. Um problema na mente paralisando a criatura, travando-a, detonando um processo emocional, detonando um processo esquizofrênico, neurótico, porque nos desequilibra intimamente. Daí então, percebemos que no trabalho de Avicena, ele foi clínico, notável, e descreveu com precisão a meningite. Veja que ele já está bem mais próximo de nós. Ele descreveu a meningite aguda, as febres eruptivas, a pleurisia, a apoplexia. Esse médico
foi formalizando as suas observações clínicas a respeito dessas enfermidades. Daí então, nós encontrarmos uma referência que eu achei muito curiosa, por isso eu destaquei para trazer aos senhores. Porque é o único médico que os biógrafos diz em que é que ele acreditava. Então, Avicena acreditava, admitia a existência de Deus e a existência da alma. Ele afirmava a eternidade e o caráter incriado da matéria. Ele achava que a matéria não tinha sido criada, era incriada, existia desde sempre. Então ele confundia a criação com o Criador. Perfeitamente compreensível dentro da sua cultura e do seu tempo. Então ele afirmava a eternidade e o caráter incriado da matéria, que julgava causa da pluralidade das coisas. Ele achava que a pluralidade das coisas deve à matéria. E certamente ele tem razão. Nós temos em cada coisa tipos de matéria diferente. Só que ele não conseguiu observar que a matéria já é um material nas mãos do ser inteligente. Por isso Allan Kardec perguntou aos espíritos no Livro dos Espíritos: qual é a importância do espírito se ligar à matéria? E os imortais terem respondido: o espírito se liga à matéria a fim de intelectualizá-la. Foi esse laço que Avicena perdeu. Ele admitia que a função inteligente das coisas também era devida à matéria, mas é devida ao espírito, que quando se liga à matéria e imprime sobre a matéria a sua inteligência, o seu intelecto, faz com que a matéria passe pelos processos da intelecção. Por isso é que o espírito se liga à matéria para intelectualizar a matéria, fazê-la passar pelos filtros, pelos tamiz de seu intelecto. É daí que nós encontramos em nossa vida a possibilidade de usarmos a matéria-prima de Deus, das coisas que Deus nos deu, para transformá-las. Estamos todos vestidos, calçados, alimentados, graças ao esforço da inteligência humana, que converteu vegetais, animais, minerais em peças de vestuário, de calçados, de alimentos. O que nós chamamos hoje de indústria, que vem do verbo industriar, que é criar transformando, ou, numa linguagem espírita, co-criar. Todas as vezes que eu tomo uma coisa criada, já existente, e a transformo em outra coisa, ou a aprimoro, eu estou co-criando, eu estou industriando ou industrializando. É daí que eu pego o peixe, por exemplo, retiro-o da água e o industrializo. Tanto eu tenho farinha de peixe, como peixe no azeite, como peixe no extrato de tomate, como peixe congelado, como peixe, de tudo quanto é jeito que eu puder fazer o peixe eu faço. Da pele do peixe eu faço roupa, faço bolsa, faço calçado, faço cinto. Então eu usei aquele peixe para as várias utilidades que entendi que ele podia servir para a nossa vida humana. Logo, o espírito se liga à matéria com o fim de imprimir-lhe os recursos do seu intelecto, com o fim de intelectualizá-la. Isso é muito importante, isso é muito bonito. Então, Avicena rejeitava o dogma da ressurreição dos mortos. Vemos que isso não é uma coisa do espiritismo. Avicena já não admitia a ressurreição dos mortos no mesmo corpo, ressurreição da carne, ele já não admitia. Como a ciência
contemporânea não pode admitir. Imaginemos fazer ressurgir um corpo morto, cremado, cujas cinzas foram espalhadas só por onde Deus sabe, e aí por um milagre, essas cinzas todas se juntam de novo, formam o corpo de novo, para a alma habitar outra vez. É muito mais complicado acreditar na ressurreição da carne do que na reencarnação. Aquele corpo já se foi, já se acabou, foi destroçado. O ser espiritual continua. Então, é fácil a gente entrar e habitar um corpo novo. Para a divindade é muito mais simples. Juntou um espermatozoide com um óvulo, lá temos um novo corpo. Do que juntar todos os pedaços ou parcelas do corpo deteriorado, destratado, consumido, só para que a gente acredite em milagres. Por outro lado, a ressurreição da carne nos faria um castigo muito grande, porque todos nós estamos querendo mudar o corpo que temos. Imaginemos quem nasceu com lesões, quem manqueja, quem é cego, quem é surdo, quem nasceu com deficiências orgânicas de variado teor, mas no dia da ressurreição do corpo é esse corpo que eu vou ter de volta. Para toda a eternidade eu vou mancar. Bom senso e água fluidificada nunca fizeram mal a ninguém. Daí, já a Avicena não admitia a ressurreição dos mortos nesses termos. Quando estamos pensando nessas questões, meus amigos, nos damos conta do que significaria, ou que significa, à luz da visão dos espíritos, as nossas doenças incuráveis. Há doenças que são tranquilamente curadas. Os médicos prescrevem terapias, medicações, e o indivíduo fica curado. Mas há outras doenças para as quais não há cura. E isso reflete uma situação da intimidade do ser. Digamos que eu tenha uma lâmpada a óleo, uma lanterna a óleo. Enquanto houver óleo, a chama se manterá acesa. Na medida em que o óleo se vai esgotando, a chama diminui até apagar. Há enfermidades incuráveis, porque elas existem com o sentido de drenar da alma o óleo, entre aspas, envenenado dos nossos erros. O corpo, repitamos, é a última estação, é a última camada por onde vazam nossos fluidos ou energias internas. Enquanto houver as razões que propiciaram aquela enfermidade em nós, o corpo permanecerá doente. A gente melhora um dia, piora no outro, e não tem cura jamais. As doenças crônicas. Isso significa dizer que eu ainda estou carregando aquelas mazelas dentro de mim que se vão esgotando pouco a pouco. Há situações em que uma doença pode ser incurável, não porque eu carregue essa energia que se vai esgotando pouco a pouco, mas eu cometi determinados desatinos com a minha vida interior, com a minha vida social, com a minha vida física,
que me condenam ou me condenaram a experimentar uma prisão psicológica, emocional, espiritual, durante um tempo mais ou menos largo, que me permitisse, ou que me permita, refletir sobre o meu ato, refletir sobre o que eu fiz. Quando nós estamos aqui encarnados no corpo, no momento da vigília, não sabemos quem fomos, o que fizemos para merecer o que estamos sofrendo. Mas quando nos desprendemos do corpo e estamos em contato com o psiquismo desvestido, desvelado, temos a consciência das razões desse encarceramento, desse aprisionamento. Isso vale dizer que uma pessoa cujo corpo esteja em coma, o espírito não está em coma. O espírito desprendido do corpo tem no corpo comatoso uma prisão que não lhe permite comunicar-se com o exterior. O indivíduo está em coma, ou o corpo está em coma, porque todos os canais de comunicações para o exterior estão vedados. O que leva muita gente a crer que a criatura em coma não ouve nada, não escuta nada, não sabe de nada, o que é um grande engano. O corpo não consegue transmitir o que o prisioneiro está sentindo, vendo, ouvindo, gostando ou desgostando. Mas a alma não está em coma como o corpo está. Muitas vezes a criatura está enlouquecida num corpo cujo sistema cerebral está adulterado. Se tua inteligência é motivo de escândalo, se teu cérebro é motivo de escândalo, então o indivíduo reencarnou com um cérebro lesionado e ele está vivendo a experiência da loucura. Mas quando ele sai do corpo, ele não está louco. Ele tem lucidez para saber por que é que ele está encaixado naquele corpo sem condições. Por que é que ele está preso naquela penitenciária celular? Então, há casos em que o veneno está em nós e ele fica sendo drenado ao longo de um número grande de anos, ou um número pequeno de anos, mas de grande profundidade. Há doenças graves, crônicas, incuráveis, em que o indivíduo dura pouco tempo no corpo. Essa doença incurável carcome as possibilidades do corpo rapidamente, mas há outras doenças incuráveis que nos acompanham ao longo das décadas. Quem tem um problema cardíaco, por exemplo, pode infartar de uma hora para outra, ou pode ter angina durante anos a fio, e toma remedinho debaixo da língua, em cima da língua, e não pode ter alegrias porque passa mal, mas não pode ter tristeza porque passa mal. Então vejamos que ele está contido a vida inteira. Não conta isso a papai porque ele passa mal. Ah, não disse a mamãe porque ela passa mal. Não disse a fulano. Então o tempo inteiro a criatura balizada para não passar mal, até que um dia vai ter que passar, porque ela não pode ficar isenta de tudo, distanciada de tudo. As interferências do nosso ontem no nosso hoje. Encontramos hoje doenças tremendas, insuspeitadas por nós que não mantemos contato direto com as doutrinas e ciências médicas. Mas lendo as revistas especializadas, cada dia os médicos do mundo descobrem enfermidades cruéis, difíceis, para as quais eles não têm a mínima noção de como é que ela se manifesta, como é que ela se apresenta, e por isso não há remédios. Porque cada doença nossa tem a nossa grife, tem a nossa assinatura. Por isso, começamos a perceber, a nos dar conta de como é importante para nós o cuidado com a nossa vida interior. Recordemo-nos de que esse notável médico que é Jesus
vai nos dar uma série de dicas, de instruções, para que não sejamos alvos de nós mesmos, para que as enfermidades não sejam a estação terminal dos nossos corpos, para que possamos desencarnar de velhos, quando o corpo não mais suportar, obedecer o espírito. Seria tão bom se nós desencarnássemos pelo desgaste natural, como nos lembra o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga por que é que se dá o fenômeno da morte. E os imortais lhe dizem: pelo esgotamento dos órgãos. Quando começamos a morrer, quando nascemos. A partir do momento que o nosso coração tem que manter a máquina orgânica por si mesmo, e as nossas células começam a trabalhar, produzindo o que o corpo precisa, quando saímos da dependência orgânica de nossa mãe, começamos a morrer, porque começamos a desgastar a nossa própria máquina. Quando a criança dá seu primeiro choro na maternidade, naquele momento, ela começa o longo processo da desencarnação, porque ela começa o desgaste do órgão ou dos seus órgãos. É muito importante, então, que nós verifiquemos males como Parkinson, como Alzheimer, que interfere basicamente na memória atual das pessoas, deixando solta a memória antiga. Que sistema curioso é o da doença de Alzheimer. Temos o mal de Hansen. Por que razão o corpo fica tão vulnerável a determinados micro-organismos que apodrecem em vida? O indivíduo não morre, mas o corpo começa a entrar num processo de decomposição. E ora tem que podar aqui, tem que cortar ali, e a criatura vai sofrendo moralmente. Essa verdadeira tragédia para o seu ego, para o seu amor próprio. De onde é que saem essas mazelas? Percebamos que nestes tempos de tanta confusão ético-moral pela terra inteira, velhas doenças que já estavam alijadas da vida social estão de volta. Nas nossas cidades grandes, como há morrido gente de tuberculose pulmonar, tuberculose óssea, doenças que muitos médicos demoram a atinar que seja um processo de tuberculose óssea. Nós nos fragilizamos muito pelo estilo de vida moral que adotamos. Passamos a admitir que tudo está bom, é assim mesmo, todo mundo faz, todo mundo todo mundo gosta, e nós entramos nessa loucura. Só que ignoramos solenemente os nossos arquivos perturbadores do passado. O que é que a gente já deixou para trás, porque não tinha força de resgatar agora. Ao invés de eu ir me contaminando, adquirindo novos débitos morais, porque eu me sinto maravilhoso, vale a pena que a gente pense: deixa eu me cuidar, porque eu não sei o que ficou para trás. Eu não sei o que eu ainda devo. Muitas vezes nós renascemos, reencarnamos sem doença alguma e achamos que podemos fazer todo tipo de bobagem com o nosso corpo, com a nossa mente. E só nascemos sãos porque não tínhamos ainda a possibilidade de suportar o peso do nosso débito. É como se a divindade nos desse uma encarnação para aurirmos forças, para ganharmos estruturas e começarmos o resgate daqui a pouco mais. Ninguém se imagine na terra acima de qualquer suspeita. Eu nunca tive nada, eu tenho uma saúde de ferro, então eu posso. Não deve. Porque muitas vezes a nossa saúde de ferro de agora
é para suportar a saúde de papel de daqui a pouco. Não sabemos o que está nos esperando. Como se nosso Senhor dissesse assim: deixa aqui esse fardo, vai lá, malha bastante, crie musculatura, e depois você virá para carregar. E nós aceitamos. E como estamos pelo caminho de mãos abanando, esquecemos que vamos ter que voltar e pegar a carga que nosso Senhor nos colocou de mão abanando para que eu pudesse criar musculatura, condições morais, e depois retornar com o fardo que ficou para trás. Ninguém brinque com a vida, ninguém brinque com seu corpo. Tratemos de fazer o melhor enquanto é hoje, enquanto é agora.